Tem detalhes que fazem a casa parecer apagada e até mal cuidada, e às vezes a gente nem percebe. Para te ajudar, no vídeo de hoje eu vou mostrar 10 coisas que apagam a decoração da sua casa e como resolver isso de forma fácil sem gastar muito. Se você pensa que decorar é só arrumar móveis ou escolher cores, não é nada disso. Hoje a gente vai muito além. Fica comigo até o final, porque tem algo essencial que você não pode deixar passar se quer mudar a decoração. Eu sou a Fábia e aqui a ideia não é criticar, e sim te ajudar a transformar seu espaço com dicas práticas que deixam qualquer decoração mais bonita. Bora começar o Você Decora de hoje! Vou começar por algo que é quase um clássico em casas brasileiras. Sabe essa cortina de banheiro? Eu sei que ela insiste em te abraçar no meio do banho, né? Pois é, ninguém merece travar uma luta diária com a cortina de plástico. É quase como ter um polvo tentando te abraçar. Além de grudar na pele, ela ainda tem o dom de acumular sujeira e acabar prejudicando toda a decoração do banheiro. E para piorar, no fim das contas, pesa no bolso sim, porque precisa ser trocada com frequência por causa do mofo. Não tô dizendo para não usar cortinas, mas a dica é trocar por modelos como o de poliéster. Eles são mais sofisticados, secam rápido, resistem ao mofo e são super fáceis de lavar. E o melhor, duram muito mais. Isso é economia de verdade a longo prazo na sua casa. E ainda dá para escolher um modelo que combine com seu estilo. Tons neutros para um visual elegante, listras discretas para alongar o espaço ou estampas suaves para trazer leveza. Assim você resolve o caos na hora do banho e transforma a cortina em um detalhe que valoriza o banheiro facilmente. Mas antes de você correr para trocar as suas cortinas, espera que o próximo erro é ainda mais comum. Um erro que muita gente comete é colocar apenas uma única cor ou até uma única estampa e sair usando isso em tudo. Está na parede, nas almofadas, nos tapetes, até nos quadros. E não parece que está tudo combinando? Mesmo assim, fica aquela sensação de que algo está faltando. Então eu vou te explicar melhor sobre cores de um jeito simples e direto. Minha dica é escolher uma paleta de cores, mas sem ficar preso a um único tom. Dá para brincar com tons sobre tons e algumas pinceladas de cores diferentes. Por exemplo, se você ama azul, pode misturar um azul clarinho com um azul mais intenso e até dar um toque de verde água ou cinza azulado. Essas pequenas variações deixam tudo mais natural e com aquela sensação de ambiente harmonioso e interessante. É como numa paisagem, tem céu azul claro, nuvens brancas e árvores verdes. Tudo junto, mas sem perder a harmonia. Que tal experimentar essa ideia e dar um novo ar na sua decoração? Sabia que a decoração das paredes é tão importante quanto os móveis? Elas dão personalidade à casa e mostram o estilo de quem mora ali. Por isso aqueles quadros repetidos e genéricos não ajudam em nada e não dizem muito sobre quem vive ali. Mas se gosta desses quadros, tá tudo bem. O que importa é o gosto pessoal. Aqui no canal eu dou sugestões e você adapta no seu dia a dia. Mas se ao contrário você quer sim mudar um pouco, não precisa gastar uma fortuna. A ideia é misturar peças diferentes com esses quadros ou até criar suas próprias obras, como imprimir um pôster e colocar em uma moldura, juntar fotos queridas ou até, quem sabe, uma arte pintada à mão. O importante é que cada quadro tenha aquela energia de essa peça é a minha cara, traga tranquilidade e seja amado de verdade por você. E sobre a altura dos quadros? Anota aí. O centro deve ficar na altura dos olhos, mais ou menos 1,60 do chão. Acima do sofá ou de um aparador, deixe uns 25 centímetros entre o móvel e o quadro. Esse respiro dá elegância e faz parecer que tudo foi pensado por um profissional. Chegou a hora de me contar um segredinho. Quantos potes sem tampa você tem aí na sua cozinha? Aquele monte de potes de sorvete, margarina, que ninguém sabe direito para que é, mas a gente guarda só por precaução. Eu te entendo. Você pode estar pensando, Fábia, o que isso tem a ver com decoração? Não é diretamente decoração, mas organização faz uma diferença enorme para deixar a casa mais confortável. E aquela lixeira sem tampa, hein? As embalagens quase vazias espalhadas por aí. Parece bobagem, mas tudo isso pesa na sensação do ambiente. Aqui não tem segredo e dá para começar hoje mesmo. Destralhe aos poucos todos os armários, claro, dentro das suas condições. Joga fora o que está velho, quebrado ou sem uso.
Se estiver em bom estado, doa. Isso vai fazer alguém muito feliz. Organiza o que fica, deixa o espaço leve e com cara de cuidado. Além de facilitar a sua vida, você fica só com o que realmente importa no seu lar. E falando em importância, para mim conta muito saber se você está curtindo o vídeo. Então já deixa o seu like para eu continuar trazendo conteúdos assim para você. Não dá para ignorar o impacto que a bagunça tem na decoração, né? O que para muita gente pode parecer normal, para outras já vira um verdadeiro caos. O mais importante é que você se sinta bem e em paz no seu cantinho. Mas olha, qualquer lugar bagunçado e sujo nunca vai parecer agradável. Não importa o tamanho ou o valor da casa. Um ambiente simples, mesmo humilde, se estiver limpo e arrumado, já faz toda a diferença. Cada objeto que você tem muitas vezes levou tempo para ser comprado. Então merece cuidado, limpeza e, se precisar, pequenos reparos. Convenhamos, bagunça acaba com a paz. Quem nunca aí ouviu? Cadê isso? Cadê aquilo? Então arrume e deixe só o que te traz alegria. Comece pelos lugares que mais acumulam bagunça. Gavetas travadas, despensa cheia, área de serviço. Organizar por categorias ajuda a manter tudo no lugar e facilita na hora de achar o que você precisa. Por exemplo, na despensa, coloque juntos os alimentos secos, os enlatados e os temperos. Na gaveta da cozinha, separe talheres, utensílios e pequenos objetos. No armário do banheiro, junte produtos de higiene, cosméticos e remédios. Assim, cada coisa tem seu lugar, evita bagunça e ainda dá aquela sensação de ordem e cuidado no lar. E acredite, viver num ambiente assim é qualidade de vida de verdade. Olha só essa situação. Já aconteceu isso na sua casa? Se a sua casa tá com umidade, sua saúde também pode sentir o impacto. O ideal é chamar um profissional para resolver de vez, mas se não der, dá para fazer um ajuste com massa própria para as paredes e só lixar e pintar quando a umidade sumir. Pode levar alguns dias, mas calma, vale muito a pena para que a pintura não vire aquela bagunça com manchas e sombras, parecendo uma obra de arte abstrata. Isso com certeza faz a casa parecer apagada e até mal cuidada. Na hora de escolher a tinta, não economize demais, hein? Passe quantas demãos forem necessárias para deixar o acabamento lisinho e perfeito. Ah, e não esquece da fachada, portas e janelas. Porque convenhamos, uma pintura caprichada dá aquela repaginada no visual que até a vizinhança vai notar. Com o tempo é normal que os móveis desgastem. Portas caindo, puxadores velhos. Eu sei que trocar tudo pode ser caro. Consertar gavetas e corrediças soltas também faz parte. Então, que tal renovar você mesmo essas peças? Dá para transformar cadeiras, armários e gavetas com massa para tapar buracos e imperfeições, lixa para deixar tudo lisinho e verniz para dar aquele acabamento bonito que parece novo. Só com paciência e esses passos simples, um móvel antigo de madeira ganha vida nova, parece que você acabou de comprar. Quer dar um toque extra? Experimente pintar com uma cor diferente. Só isso já muda tudo. Não importa a idade da casa. O que vale mesmo é a vontade e o cuidado de fazer esses reparos. O próximo assunto divide opiniões: plantas artificiais. Muita gente diz que planta artificial é feia e que não pode usar na decoração. Outros são do time que acha bonito e usa em toda a casa. Me conta, qual é o seu time? Eu sou do time que garante, se escolher bem, elas podem sim ser lindas e super realistas. Aqui em casa eu misturo naturais e artificiais, e o segredo é apostar nas que parecem de verdade e combinam com o estilo do ambiente, principalmente flores que são mais difíceis de comprar ou cultivar. Se cuidar de plantas não é a sua rotina, dá para criar centros de mesa charmosos ou cantinhos verdes incríveis, sem se preocupar com rega, luz ou sujeira. Se forem bem escolhidas, ninguém percebe que são artificiais. E para quem já é inscrito, sabe que na lojinha do Decore tem uma seleção especial de peças de decoração para quem ainda está em dúvida. O link está na descrição para você conferir minhas sugestões. Para quem ama plantas de verdade, aí vai um conselho. Muita gente ainda usa aqueles vasos de plástico. Eu super entendo, são baratos, resistentes e cumprem o básico. Mas com o tempo, o plástico pode prejudicar o crescimento saudável de algumas plantas. Ele não respira, então a umidade fica presa dentro do vaso, encharcando as raízes e favorecendo fungos e apodrecimento. Se puder, faça como eu.
Vá trocando aos poucos por vasos de barro ou cerâmica. Suas plantas vão durar muito mais. Outro ponto falando de decoração é quando a gente acumula vários vasos no mesmo ambiente, cada um com uma cor ou formato diferente. Isso deixa o visual confuso. Para melhorar, esconda os vasos dentro de cestos simples, capas ou até pinte por fora. É uma mudança pequena, mas faz suas plantas se destacarem ainda mais. E chegamos no ponto mais importante para sua decoração não ficar apagada: a iluminação. Isso é essencial e você não pode deixar passar. Já entrou num lugar e sentiu que estava tudo escuro, frio e sem vida? Pois é, uma iluminação ruim faz isso com qualquer espaço, mesmo os mais bonitos. Mas vou te mostrar um segredinho que muda tudo rápido, sem gastar uma fortuna. As 3 camadas de luz. Você já ouviu falar? A primeira é a luz geral, aquela luz neutra do teto que ilumina todo o ambiente. É a base para enxergar tudo com clareza e provavelmente você já tem isso em casa. A segunda é a luz pontual, mais quente, amarelada, que destaca cantinhos especiais. Mesa de jantar, mesinha de cabeceira, cantinho de leitura. Vem de abajurzinhos, luminárias de chão ou arandelas que você direciona. A terceira é a luz decorativa, suave e quente, usada mais para efeito, que valoriza quadros, esculturas e detalhes de decoração. Vem de spots, fitas de LED, abajures pequenos com luz suave. Com a iluminação certa, até o cantinho mais simples da casa ganha vida e muda totalmente o jeito que a gente se sente em casa. Coloque pelo menos uma dessas dicas em prática e você vai sentir a diferença na hora. Me diz nos comentários de onde você está me assistindo e se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve agora. Te espero no próximo vídeo que está aqui na tela. Até mais!